lá, sem mais delongas, para o versículo 1. E diz assim a palavra do Senhor: E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Então, só recapitulando, a gente já viu isso aqui ao longo da nossa jornada, tá? Os publicanos, eles eram os cobradores de impostos da época de Jesus, mas não somente isso, eles eram judeus que prestavam serviço para o Império Romano, cobrando impostos do seu próprio povo, tá? Então, eles eram bastante criticados pelos judeus, e principalmente pela cúpula religiosa também. Pecadores para o ouvir, então eram pessoas com diversos tipos de pecados. Então esse era o público que se achegou a Cristo Jesus. Então a gente viu que Jesus estava numa janta no capítulo anterior, na casa de um dos principais dos fariseus, onde ele trouxe várias doutrinas sobre o reino de Deus, e agora a gente vê que publicanos e pecadores chegam para ouvir eles. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Isso aqui não é novidade para ninguém, amado. A gente já vê que o contexto religioso da época não aceitava Jesus, não tinha uma boa recepção com Cristo Jesus, a grande maioria deles. E o tempo inteiro eles estavam tentando levantar provas para o acusarem, né, para que tivesse uma forma de o prenderem ou matá-lo, né? Mas o tempo inteiro eles queriam acabar com Cristo Jesus e estavam sempre o cercando. Então fica atento nesse detalhe. E ele lhe propôs esta parábola, dizendo... Então ele recebe uma crítica dos fariseus, que ele comia com pecadores e publicanos, e Jesus traz uma parábola, tá? E agora a gente vai ver quais são os conceitos que essa parábola aborda. Aí ele diz: Que homem dentre vocês, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida até que venha a achá-la? E achando-a, a põe sobre seus ombros, cheio de júbilo, cheio de alegria. E chegando à sua casa, convoca os amigos, os vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, nesse primeiro momento, baseado no público que estava escutando Jesus, a gente consegue ver que essa ovelha desgarrada, no contexto aqui da época, era justamente os publicanos, os pecadores, tudo aquele que eram rejeitados pela sociedade judaica, tá? Estava na figura dessa ovelha perdida. E aqui ele fala que ela vale mais do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Aqui se enquadrava todo o contexto judaico-religioso da época. Ou seja, esses 99 que se achavam justos, que não aceitaram o ministério de João Batista, que era um ministério de arrependimento, que precedeu o ministério do Messias, que precedeu o ministério de Jesus Cristo, eles estavam representados por essas 99. E aqui eu trouxe alguns detalhes do contexto cultural. Eu até fiz um resumo, que eu estava lendo um material sobre isso. Eu quero ler para você, que diz assim: é muito provável que pela quantidade do rebanho, o pastor referenciado na parábola era contratado por uma família nobre, ou seja, alguém com dote, e pelo número das ovelhas, bem provável, embora não explícito no texto, que havia mais de um pastor, considerando que, geralmente, no contexto cultural da época, um pastor cuidava de um rebanho de 20 a 30 ovelhas. Outra possibilidade é que o rebanho pertencia a vários donos que faziam parte de uma mesma vila ou aldeia, que era costumeiro da época, pois geralmente uma família média possuía de 5 a 15 ovelhas. Ou seja, nessa parábola, o dono das ovelhas, tá, era alguém muito rico, que possuía muitas posses, se ele fosse dono das 100. Mas também a gente tem que considerar que poderia ser o rebanho de uma certa vila ou aldeia, ou seja, todos se reuniam, angariavam recursos, né, e sustentavam um pastor que cuidariam desse rebanho. E deveria ser mais de um pastor, tá? Se for olhar aos olhos humanos do contexto cultural da época, porque um pastor tinha capacidade de controlar de 20 a 30 ovelhas, tá? Então um rebanho com 100 ovelhas era um rebanho consideravelmente grande, tá? Então esse detalhe é importante para você entender com maior detalhes as figuras que compõem essa parábola que Jesus contou, tá? Nós sabemos que a Bíblia nos afirma que Jesus é o bom pastor. Existem várias passagens que vão falar que Jesus é o bom pastor e ele mesmo se dá esse título de o bom pastor, que cuida das suas ovelhas. Que quem é o dono é o Pai, que ele fala: a mim me deu. Todos aqueles que o Pai me deu, nenhum desses eu perdi. Ou seja, todas as ovelhas que o Pai deu a Cristo Jesus, ele não perdeu nenhuma. Ele fala isso em João, se eu não me engano, só não lembro o capítulo agora, a passagem exatamente, mas em João ele retrata justamente sobre isso, dele ocupando essa figura do bom pastor. Amém? Então Jesus está cumprindo esse papel, e aqui ele conta essa parábola, que na verdade retrata esse cenário que a gente acabou de ver inicialmente. Os fariseus criticando Jesus por receber publicanos e pecadores. Ele está dizendo assim, ó, eles estão se arrependendo, né, e eles
E o céu se alegra pelo arrependimento deles, porque eles estão cedendo a ouvir essa doutrina e deixando essa doutrina fazer transformação na vida deles. Coisas que os fariseus rejeitavam. Então, Jesus está trazendo esse ensinamento para eles. Guarda isso no seu coração.